minha vida foi sempre muito marcante. Eu sou uma pessoa extremamente intensa. Eu acho que o fato de você é, finalizar um ciclo e iniciar outro que você não faz ideia de onde você vai morar, com quem que você vai se relacionar, no caso profissional, de como funciona a companhia, de como é a cidade, porque sempre foram cidades diferentes, culturas diferentes, estilos de vida diferentes, clima diferente, companhia diferente, a estrutura toda profissional. Então sempre foi muito marcante, porque todo o término era encaixotar, mais de 45 caixas, cachorro, marido, e recomeçar do zero para mim e também para minha família, que sempre me acompanhou. Então foram sempre momentos muito marcantes na minha vida, foi o fechar a janela e abrir outra janela, ou vamos supor, fechar um livro e começar a ler uma nova história. Isso sempre foi muito marcante. E de palco, assim, de espetáculo, você com o seu corpo, com a sua dança, você imaginava que poderia estar se surpreendendo com o seu corpo cada vez que você entrava numa companhia, entrava num palco, numa montagem de algum espetáculo diferente? É engraçado que o novo sempre me instigou muito. Nunca tive medo de recomeçar, pelo contrário, eu chegava com muita fome, sabe assim, leão, querendo comer carne fresca, coisa nova, nova movimentação, tudo. Eu sempre cheguei muito afim e sempre foi muito marcante isso, e estar em cena com pessoas novas. Meu corpo sempre teve que buscar coisas novas, novas aulas, para poder sempre estar muito preparado para essa diversidade, né? Porque cada companhia é de um jeito, cada companhia faz um tipo de aula, e eu acho que isso foi agregando à minha vida, cada estilo diferente, para poder sempre estar mais completa. Você sempre foi seu personal, né? Sempre. Inclusive, um momento muito marcante na minha vida foi um grande acidente que eu tive, na época que eu dançava na Débora Cole, que era ainda no Rio de Janeiro, e foi no ensaio, eu me machuquei. E naquele momento, eu sempre falei que eu ia morrer dançando. Naquele momento, eu comecei a perceber que eu estava realmente morrendo, porque eu não parei, eu tive que continuar, quis continuar. Foi essas insanidades que a gente faz assim, sem pensar. Erradamente continuei, errado ou certo não sei, mas assim, continuei, ponto. E trouxe muitas consequências para o meu corpo. Então eu comecei a sentir que eu estava parando, porque eu estava fazendo tudo com muito dor, muito sofrimento. E aí aquilo que sempre eu falei que foi a minha vida de prazer, de respirar, o sentido de respirar para mim sempre foi a dança. E nesse momento eu comecei a questionar. E foi um momento muito difícil, porque o que mais me dava prazer começou a me dar muita dor. E aí eu pensei, não, eu não posso deixar isso me vencer, a dor não vai me vencer. Aí foi quando eu, por causa da minha mãe, fiz faculdade, ela me arrastou, porque eu falava, eu não preciso, eu vou morrer dançando, não tenho necessidade, eu sou bailarina, não preciso estudar. Graças à minha mãe, gente, estudem, porque a carreira nossa é muito curta, e no Brasil, inclusive, principalmente, a gente não tem uma estrutura para depois, e a gente pensa só no imediatismo, no agora. E não pode ser assim. Então, eu sempre estudei graças à minha mãe. Então, eu fiz a faculdade de Educação Física, já emendei para psicomotricidade. E aí, depois disso, veio o acidente. E aí eu pensei, poxa, e agora? Ela não vai me vencer, eu vou vencer. Como? Aí eu falei, já malhava, porque eu sempre malhei para me fortalecer, para estar preparada, para salto, para tudo. E aí eu falei, vou começar a fazer o curso de Pilates, porque eu descobri que o Pilates, o gyrotônico, o gyrokinese são coisas que
foram feitas por bailarinos justamente para poder curar as dores, as lesões e para manter um corpo saudável para continuar sendo um atleta da dança, que nós não deixamos de ser atletas da arte, né, de dançar. E aí eu fui fazendo isso tudo graças a todas essas técnicas agrupadas, eu consegui me curar. Pode dizer, se de repente existem as lesões, elas estão no papel, mas o meu corpo, graças a Deus, é um corpo saudável, eu não sofro mais para dançar. Claro que quando você está com excesso de repetição, tem a lance da dor do dia seguinte. Existe até, eu lembro que eu nunca mais esqueci uma frase da Sylvia Guilherme que falava: o dia que eu não sentir dor, eu tô morta. Então eu costumo dizer que eu adoro sentir uma lembrança que você corpo. tá viva. É uma lembrança de vida, de estar respirando, de ter trabalhado. Não que a dor faça parte do nosso trabalho, ela vem por consequência de repetição, mas a gente pode sim trabalhar sem dor, e eu busco isso tanto nas minhas aulas minhas como bailarina, também como as que eu dou para os bailarinos e pessoas normais também. Eu queria saber o que é dinheiro para você? Sempre busquei trabalhar com muita garra, sou uma pessoa que não tenho medo de trabalho, não tenho medo de não ter tempo para nada. Aliás, eu sempre, todo mundo que me conhece, me vê, você sempre faz muitas coisas. Eu sempre fiz, não sou aquela bailarina, sou bailarina de contemporâneo, sou bailarina de companhia, não faço show, não tenho essa linha. Eu quero é dançar, quero é ser feliz. Para mim a dança é vida. Então, assim, não me importa se eu vou do clássico, da ponta, que era o meu sonho, ser bailarina clássica, só que o físico não me permitiu. Duas. Então, eu busquei ser uma pessoa ampla, Sim, no sentido polivalente. grande mesmo da palavra. E aí busquei todas as técnicas. E aí o dinheiro, vamos lá. Aí eu entrei numa grande companhia, que foi a Débora Cook, que foi a primeira vez na minha vida que eu tive a oportunidade de ter carteira assinada. A primeira e única. Infelizmente, porque hoje, com uma certa idade, você vê suas amigas de escolas estruturadas e tal, e infelizmente o nosso país ele não nos dá esse subsídio, assim, você não tem um suporte, você não tem um suporte nem para se formar, porque a gente não ganha o necessário para a gente poder fazer uma faculdade, para poder fazer um curso de especialização. Ou você faz de tudo para ter um pouco e tentar ainda estudar, ou você realmente desiste e vai dançar e vai sobreviver da dança no Brasil. Porque as companhias que a gente tem oficialmente que pagam e pagam dignamente não são muitas. As outras, elas te dão... Tem umas que te pedem 100% o seu tempo full time e não te pagam para isso. E outras que te exigem não tanto tempo integral, mas te permitem fazer outros trabalhos. Só que chega uma hora que sempre uma coisa linka na outra e você tem que sempre escolher. Não é fácil. Já mudei de estado, inclusive, por muito pouco, que qualquer pessoa em sã consciência falava assim pra mim: você é louca, botar uma mudança num caminhão, levar sua família por causa deste valor. E eu fui. Valeu a pena. E eu fui, valeu a pena como experiência de vida, mas aí a vida te cobra, né? Porque é um recomeço para todo mundo. Meu marido sempre me acompanhou, meu grande, fiel escudeiro, inseparável, companheiro, que sempre me apoiou muito, mas o lado financeiro pesava, porque você precisa pagar aluguel, você tem as suas contas. E aí o meu outro lado, que sempre investi em não só dançar, em também estudar paralelamente, que me ajudou. Porque eu saía da companhia, ia dar aula de pilates, antes de ir para a companhia eu dava aula de pilates, dava aula de gyrotônica, de gyrokinese, me virava em 1000 para poder me sustentar com a dança em outro país, numa companhia efetiva do governo, mas que não pagava tanto. E também já, graças a Deus, mudei para cidades que eu tive uma puta estrutura, ganhava super bem, dava para ter uma vida um pouco mais digna de uma artista da dança.
que precisa se cuidar, precisa ter uma boa alimentação, precisa também ter um tratamento diferenciado com o corpo. E aí, no caso, você ganhando bem, você pode proporcionar isso tudo. Porque a gente também, uma falha, eu acho até, que de grandes produções, porque a gente quase não tem. A gente tem ex-bailarinos que são coreógrafos, ex-bailarinos que viram diretores, alguns ex-bailarinos que viram produtores, nada contra, eu acho incrível, porque vontade de trabalhar, se você tem, você consegue chegar e fazer acontecer. Só que às vezes peca, porque, por exemplo, a gente poderia, como nós não temos um patrocínio, a gente poderia ter apoios de fisioterapeutas, de academia de musculação e não precisar pagar do seu bolso o pouco que você ganha. Sim. E já tive o prazer e a satisfação de trabalhar numa companhia que você pode realmente dizer assim, profissional no sentido financeiro. Eu vivo para dançar e ganho bem para isso. Foram poucas oportunidades que eu tive dessa forma, mas eu te confesso que não foram nem os momentos mais felizes da minha vida. Então, dinheiro traz conforto, traz possibilidades de compra, traz possibilidades de se cuidar no sentido amplo da palavra, de fazer boas fisioterapias, boas terapias corporais alternativas, mas não traz felicidade, traz possibilidade. Porque nesse momento que, por exemplo, eu ganhei muito, eu não era tão feliz assim. A vida cobra, né? Então hoje eu já não sou mais tão novinha, mas você pensa já no futuro. E aí eu penso assim, e aí nadei e morri na praia, né? Tipo, acabou, e agora? Pra onde eu vou? Por eu ter sempre a segunda opção, o leque de estudar, eu tenho um norte, um horizonte para ver. Mas me preocupa muito. Fica, eu acho que a minha dica como bailarina profissional, que vivi disso, paguei minhas contas a minha vida inteira com a dança, com a ajuda do suporte também da minha mãe e do meu marido, que não dancem só. A dança, ela é intensa, ela te exige, mas você precisa saber que ela não é para sempre. E eu falava, eu vou morrer dançando, essa era a minha frase a vida inteira. Mas, graças à minha mãe, eu não fiz isso. Então, a minha dica sejam intensos, tanto na sua preparação corporal, como na sua dança, mas pensem em ver o horizonte e no amanhã. E se preparem para o amanhã, que o amanhã chega. E é rápido, muito rápido. Olha, é um piscar de olhos assim, ó. E pequenininho ou grande, como quiser, usa o tronco e recomeçou. Pega o necessário para você e joga fora o que não te serve, absorve e guarda. Somente necessário. Obrigada. A gravação até parou.